Amém, igreja? Geralmente, um soldado, quando ele vai para uma batalha, ele vai de qualquer jeito. Ele vai de qualquer jeito. Existem os equipamentos de proteção para um soldado. Existem as armas. Mas para usar todos esses equipamentos, precisa de um treinamento. Por que que as forças armadas, tanto exército, marinha, aeronáutica, esses soldados, eles estão em constante treinamentos? Porque a qualquer momento pode surgir uma guerra. E no momento que estoura uma guerra, os soldados têm que estar preparados. Ou não? Eu digo porque eu servi a marinha. Eu fiz parte da marinha. Fui marinheiro. E nós recebemos treinamento, era todos os dias. Todos os dias. Ainda o país em paz, mas nós estávamos em treinamento todos os dias. Porque se estourasse qualquer guerra, ou qualquer situação, nós estávamos preparados para isso. A questão é, igreja, que nós às vezes esquecemos que nós somos um soldado de Cristo. E nós não entendemos, amada igreja, ou não conhecemos as armaduras que nós temos que lutar. O pior erro de um cristão é não conhecer essas armaduras. Ou quando conhece as armaduras, pega as armaduras e coloca no chão. E na hora que surge uma batalha, não dá tempo você pegar as armaduras. Por isso que nós precisamos estar preparados constantemente. Desse negócio, eu vou me preparar. Tem guerras, tem lutas na tua vida que surgem, que não dá tempo você se preparar. Você precisa estar preparados. Porque nós somos um soldado de Cristo. Igreja, a pior batalha que existe hoje é a batalha espiritual. É uma guerra que é invisível, você não vê. E nós estamos cercados de inimigos. Vocês não têm ideia a quantidade de inimigos. Há muito mais demônios nessa terra do que seres humanos. Se a terra hoje tem ou ultrapassa 8 bilhões de ser humano, pare e pense. Há muito mais de 8 bilhões para cada ser humano. Que eu tenho base bíblica para falar isso. Basta que você leia Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Lá vai dar exatamente a quantidade desses demônios que a Bíblia classificam como os grãos da areia da praia. A nossa mente ela é muito limitada para entender a quantidade desses soldados das trevas. Soldados invisíveis, com armas invisíveis, armados até os dentes, para tentar nos destruir. Não há um ser humano mais inteligente que o diabo. Igreja, um dia ele estava nos céus. Eu não digo que ele sabe tudo sobre os céus, mas ele sabe muita coisa sobre os céus, ou não? Sabe ou não sabe? Ele estava lá, igreja. Ele sabe exatamente muita coisa dos céus. Não há ser humano mais inteligente que o diabo. Não há ser humano que conhece mais a Bíblia do que o diabo. Lembre quando ele foi confrontar com Jesus, e que Jesus se utilizou da palavra, porque aqui a arma que nós temos que utilizar é a Bíblia. O diabo também usou a Bíblia para Jesus. Ele usou a Bíblia, porque ele conhece a Bíblia, igreja. Agora imagine um cristão que não tem conhecimento dessas armaduras. Exatamente Paulo, cheio do Espírito Santo. Palavra revelada, igreja. Para nós hoje. Não lute com as tuas forças. Não lute com a tua capacidade, igreja. Lute com a palavra, que é essa arma aqui. A Bíblia diz que estás, pois, firme, cingindo com a verdade
e vestindo-se da couraça da justiça. Couraça. Quem sabe o que é uma couraça? Paulo, ele se refere a um soldado romano. Naquela época não existia metralhadora, bombas atômicas, canhões. Naquela época era o escudo para se defender das lanças. Não havia uma pistola, não havia fuzis. Então, exatamente, um soldado romano, quando ele ia para a guerra, ele usava uma couraça. Era algo de metal que protegia o quê? O peito. Eles tinham esse cuidado de não ir para a guerra sem a couraça. Porque eles poderiam ser atingidos com uma lança e no coração. Coração é um lugar mortal, porque se uma lança tocasse no coração, era morte fulminante. Quando a Bíblia diz lá em Salmos 119, versículo 105, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E a Bíblia diz que tudo que tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede vida, morte. Exatamente isso. O que o diabo tenta penetrar é o nosso coração. E uma das armas que o diabo usa para atingir o nosso coração é um dos pecados mais ocultos que existe: orgulho. Esse é o pior de todos os pecados. Porque esse foi o primeiro pecado que levou Lúcifer a se rebelar contra Deus. Orgulho, ego. É um caminho, amada igreja, onde o diabo ele penetra e chega ao coração de um cristão. Orgulho, egocentríssimo. E ele tenta destruir a igreja do Senhor com esse pecado. Orgulho, ego. O ego é algo dentro de um coração, algo no coração de um cristão, quando entra, que não aceita ser afetado. Na hora que alguém chega ao ego de uma pessoa, logo há uma reação. Por isso que há muitas mortes, muitas destruições, porque você chegou ao ego da pessoa, e logo você reage com ira, com ódio. Esse é o pecado oculto, um dos mais terríveis, o orgulho no coração. O ego leva a pessoa a construir uma plataforma de justificação. Nunca consegue, alguém consegue convencer uma pessoa cheia de ego, porque ele se acha. Eu estudei, eu tenho isso aqui porque eu trabalhei. Ego. A pessoa está sempre superior a todo mundo, porque não consegue se dobrar, não consegue se humilhar. Porque a humilhação, amada igreja, é a presença de Deus. Quando Deus não está mais ali, não tem mais humildade. O que sobra é ego. E este ego cria uma plataforma no coração de um cristão que acaba derrubando muitos grandes líderes, pessoas que se acham. Eu tenho tanto tempo de igreja, eu sou formado em bacharel, PhD em bacharel, doutor em divindade. Ego. Eles se acham. Essa foi a causa do anjo querubins entrar no coração dele e se rebelar contra Deus. E quando esse pecado entrou no coração desse anjo, ele começa agora a contaminar os outros anjos.
levando ao coração de muitos anjos ali, sabe, também tem o seu ego. Junte-se a mim, porque eu vou dar tudo isso para você. Foi exatamente isso, aonde eles foram expulsos dos céus. E essa mesma técnica, esse mecanismo, ele trabalha hoje tentando injetar no nosso coração o ego. Protege o teu coração. Assim como um soldado romano naquela época usava a couraça para proteger o coração, protege o teu coração. Porque a Bíblia diz que é dele que procede vida ou morte. É uma chave e só você tem um segredo. Por mais de 8 bilhões de seres humanos, ninguém tem o segredo do seu coração. A chave está aqui dentro e lá fora ninguém carrega. É por isso que nós temos que proteger o nosso coração. Porque o diabo, ele quer o nosso coração. Quando falo o coração, não estou falando em um músculo que pulsa no nosso peito. É o nosso espírito, a nossa vida. Protege, cuida. Peça a Deus todos os dias nas tuas orações: Senhor, me reveste com as tuas armaduras, com a couraça da justiça, com o escudo da fé. Para que servia o escudo de um soldado romano? Para se livrar das lanças. Ou não? Quando ele percebia que uma lança vinha na sua direção, o que o soldado fazia? Colocava o seu escudo para se proteger. Exatamente é o que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Por isso que a Bíblia fala em dardos inflamados, seta que voa ao meio-dia. O diabo, ele lança seta, só que essas setas, elas são invisíveis. Ela tem uma única direção, o nosso coração. A gente não vê. E muitas das vezes essa seta vem através de uma palavra que você ouve. E a Bíblia diz: ouvi de tudo e guardai o quê? Mas por que a gente não guarda as palavras boas, mas temos facilidade de guardar o que não presta? Quantas e quantas palavras boas, palavras de bênçãos, você não consegue absorver? Entra em um ouvido, sai no outro. Mas quando vê uma palavra mal, abraça, guarda e massageia. Você já viu aquelas pessoas? Às vezes isso acontece muito entre os cônjuges, né? Quando está lá em atrito e daqui a pouco, em determinado momento, bate um peito. Você está pensando que eu esqueci? Está aqui dentro. Não é assim? Está aqui guardado. Aí. Eu não tenho amnésia não, hein? Há muitos anos. Está aqui, ó. Não esqueci não. Mas guarda com tanto carinho, com tanto amor, mas guarda e protege o que não presta, o que vai corroer a alma, o espírito, porque a dor, quem sente, é quem guarda, não é quem lança. A dor, quem sente, é quem está sendo ferido, que deixou entrar, não é quem lançou. É tanto que nós temos que ter muito cuidado, tanto com o que nós falamos, como também com o que nós ouvimos. Treine os seus ouvidos espirituais. Treine os seus ouvidos espirituais. Coloca um filtro entre um ouvido e outro. A Bíblia me ensina. Ouvi de tudo e guardo o que é bom. Estou sendo obediente ao meu Deus, então vou guardar o que é bom. O que não presta, passa. Tu vai guardar o que não presta? Isso são os dados, amada igreja. Muitas das vezes você conversa com pessoas achando que está conversando com pessoas e não está conversando com as pessoas. Você está conversando com o demônio através das pessoas.
Como ele é um ser espiritual, ele não pode agir só por si próprio, eles precisam de um corpo para se materializar, para raciocinar, para enxergar, para ouvir, para falar. E quando ele está dentro de uma pessoa, ele usa a boca da pessoa como os dardos inflamados, setas que voam, para alcançar o quê? O nosso coração. Então o problema não está no que eu ouço, está aqui dentro. A coraça. A proteção do meu coração. Porque a dor quem vai sentir é quem guarda. Mas o orgulho, o egocentrismo, é algo, amada igreja, que se alguém chegar para você e tocar no seu ego, você tem logo uma reação. Você logo protege. Você não tem humildade. A falta de Deus vai ser a falta de humildade na pessoa. Então você não vai aceitar nunca. Aqui ninguém passa por cima. E eu não levo desaforo para casa. Coitados. O quanto nós precisamos tratar isso aqui. Proteger a nossa vida espiritual. Porque nós queremos e vamos para os céus. E lá nos céus não vai ter isso, igreja. O caminho é estreito, mas dá para passar. Peça ao Senhor as armaduras de Deus nas suas orações. O capacete da salvação. Para que se via um capacete em um soldado romano? O que um capacete protege? A cabeça. Por que nós não protegemos isso aqui, nosso? Por que nós não temos cuidado de proteger a nossa mente? Porque isso aqui é uma porta de entrada para tudo, igreja. É por aqui que o diabo entra. É às vezes aqui onde ele cria um muro de incredulidade na nossa cabeça. A própria palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ele cegou, ele criou uma barreira de proteção da incredulidade. Pessoas que já chegam a desacreditar de Deus, a duvidar de Deus. Protege a tua mente, porque tudo começa aqui. E eu costumo sempre dizer que todos nós temos um cérebro, e um cérebro, ele não pensa. Cérebro não pensa. Massa cefálica é algo físico. O cérebro é um mecanismo que a alma utiliza para pensar. Entendeu agora? Por quê, pastor? Porque mesmo a pessoa que morre, mas morre sem Jesus, eles agora estão pensando, eles estão lembrando dos seus pais, lembrando dos seus filhos, lembrando de tantas oportunidades que teve e não aproveitaram. E aqueles que morrem sem Jesus, o seu cérebro, a sua massa cefálica não existe mais, mas eles continuam pensando. Cuidado com o que pensa. A Bíblia diz: assim como pensais, por quê? Porque Deus sabe o que nós pensamos. Pensamento é uma palavra para Deus. Você pensou, você falou para Deus. Você pensou, já falou para Deus. Pastor, não fale isso, porque a minha mente tem processado tantos pensamentos ruins e maus. Se processa pensamentos ruins e maus, você está produzindo palavra mal. E essas palavras que são má, a Bíblia diz em Mateus 10:36, que toda palavra que sai de nós, palavras inúteis, terá que um dia
prestar contas. Por isso que nós temos que pedir sempre ao Senhor: me dá a mente de Cristo. Tenhais a mente de Cristo. Senhor, purifica a minha mente. Senhor, me ajuda a santificar a minha mente. Que a minha mente esteja impregnada da tua palavra, de oração, de louvor, de pensamentos bons. Vai pedindo ao Senhor. O meu Espírito Santo diz a palavra do Senhor que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos capacita. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos ensina. É Ele que nos purifica. É o Espírito Santo. Viemos de um mundo onde que trouxe à nossa mente tudo que é sujeira, tudo que é porcaria, veio impregnado na nossa mente. Mas o Senhor nos deu o Espírito Santo para lavar nossa mente. Antes eram demônios que impregnavam a nossa mente de sujeira, de pensamentos ruins. Mas agora o Espírito Santo, Ele nos ajuda a apagar a sujeira da nossa mente. Protege isso aqui. Aqui é a porta de entrada para a alma. E se você não for o vigia daqui da sua mente, você vai deixar ela desprotegida. E como a nossa mente ela é espiritual, porque quando fala da mente, está falando do processo de pensamentos. Pensamentos são invisíveis, pensamentos são espirituais e está relacionado à mente da pessoa. E a nossa mente está relacionada à alma, e a alma é espiritual. O diabo também é espiritual. Ele vê a nossa alma. São 3 espíritos: o Espírito Santo, o espírito de demônios e o espírito de um ser humano. 3. Imagine agora o Espírito Santo, a olhar o nosso espírito, ele sabe o que está no nosso espírito e, além disso, ele sabe o que o nosso espírito está pensando. Os demônios, ele vê o nosso espírito porque ele é um ser espiritual, ele vê também o que está no nosso espírito de sujeira. Mas tem um porém, eles não sabem o que o nosso espírito pensa. Imagine se o diabo soubesse o que uma pessoa pensa. Imagine só, como é que estava essa humanidade. Então não adianta esconder, igreja. Não adianta carregar na mente muitos pensamentos sujos. Seja pensamento de revolta, pensamento de vingança. Não faz isso. Deus sabe que está aqui dentro. Peça a Ele para limpar a tua mente. Protege a tua mente. 1 Pedro 5:8. Olha o que está escrito. 1 Pedro 5:8. A guerra espiritual, igreja. Entendam isso. Já perdemos muito tempo. Olha lá. Sede sóbrios. Cauteloso, cuidadoso, sede sóbrio, vigiai. O que é que faz um vigia? Qual é a função do vigia? Geralmente um vigia, ele tem uma área delimitada para ele cuidar. E tem que estar atento. Imagine se você, uma empresária, tem uma empresa e tem um vigia. Aí você vai viajar. E um dia antes, o seu vigia sonhou, lá no trabalho, que ia ter um acidente. E nesse acidente você ia morrer. Você vigiaria, viajava, ou ia agradecer o vigia? Agradecer o vigia. Eu mandava para a rua. Porque o vigia está dormindo. Você pagou ele para vigiar ele. A área ali está dormindo. A função do vigia é estar atento, guardar o seu patrimônio. Ele está atento, qualquer movimento ali, ele foi treinado para isso. Mete bala ali.
E a Bíblia diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, adversário, inimigo de Deus, inimigo nosso, é ele. Precisamos, amada igreja, conhecer essa praga aqui. Não é se envolver, não, mas é saber como é que ele trabalha, como é que ele bota as armadilhas para nós, a isca. O bicho é sutil, ele pega o ponto fraco para tentar nos pegar. Ele estuda a nossa vida, ele espera o momento dele para dar um bote. É como uma serpente, uma cobra. Uma cobra, para dar uma picada numa pessoa, estuda distância, tempo. E dificilmente uma serpente, quando vai picar uma pessoa, ela perde o bote. Porque ela estuda distância, tudo. Já era. O diabo, ele estuda a nossa vida. Ele não sabe onde nós estaremos amanhã. Só Deus sabe. Mas ele trabalha lado a lado, monitorando a nossa vida. E quando ele percebe que tem parte da nossa vida que está desprotegido, ou ele entra pelo coração, entra pela mente, entra pelos pés na caminhada, ele estuda, ele filma a nossa vida. Ele tem um projeto sobre cada um de nós. E a gente não estuda e não procura saber como é que esses inimigos, ele tenta nos atacar. Quando você percebe, tu já foi ferido. Doença já foi. Destruição na família já foi. Acidentes. Nunca esqueça que as coisas para acontecer no mundo físico já foi planeado nos céus. Lá nos céus não, no mundo espiritual. O mundo espiritual já está trabalhando para materializar aquele projeto espiritual. E nós esquecemos que nós temos autoridade em nome de Jesus Cristo, para que você adentre o mundo espiritual. Deus nos deu essa autoridade para esse Satanás: eu cancelo o teu projeto contra mim. Eu cancelo o teu projeto. A tua palavra que sai com a autoridade do Senhor, aquele projeto, ele é cancelado, e aquilo que era para se materializar, não vai se materializar. Foi destruído. E nós não temos essa noção. E a gente não tem essa noção, igreja. Por isso que nós perdemos muitas batalhas. Pela nossa ignorância. Sede sóbrio, vigiai. Porque o vosso adversário, quem é o nosso adversário? É o diabo. Ou é as pessoas? A Bíblia está dizendo que é. Mas por que que nós temos as pessoas como adversário? Se a Bíblia diz que é o diabo. E quando nós temos as pessoas como nosso adversário, é dar tapa em ponta de faca. Se você chegar à velhice, seus cabelinhos ficaram brancos, e você olhar para trás, e você vai ver quanto tempo você perdeu, gastou suas forças em algo que não devia. Perdeu seu tempo em algo que não devia. E o diabo, ele tenta cansar o ser humano, sugar as forças. Ele faz com que nós venhamos entender que a nossa briga não é com ele, mas é com as pessoas. Só que nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo espiritualmente. A gente vai entendendo que nós perdemos muito tempo brigando com as pessoas. E agora eu não vou mais brigar com as pessoas. Porque além de eu vigiar a minha vida, estar atento sobre a minha vida, eu entendo e compreendo que a palavra revela no meu coração que meu campo de batalha não é físico. Por isso que eu não vou brigar com as pessoas no físico. A minha luta é o campo espiritual.
Esse é o campo de batalha que nós temos que estar lá. Aí muitos crentes desconhecem este campo de batalha. Ou tem medo, temerosos. E é isso que o diabo quer. Que você não adentre este campo espiritual de batalha. Porque aí ele já criou dentro da mente da pessoa as dúvidas, o medo. E aí fica fácil para ele injetar os seus dardos na mente. E alcançar o quê? O coração. Este coração que é o ser da nossa vida afetado, a nossa boca vai denunciar o que está aqui dentro. Que área, igreja? Tão difícil. Parece que não tem fim. Parece que não tem fim esse campo de batalha. Mas que bom que o Senhor nos dá a palavra. E a palavra nos traz informação. E essas informações criam dentro de nós uma nova mentalidade. Cuidado com o que você ouve. Porque muitas palavras que você ouve, ela vem de uma origem, de um reino chamado Reino das Trevas. Projetado lá, para ecoar pela boca de alguém. E esta palavra que é espiritual, ela vai de encontro à tua vida espiritual. E a gente não entende. Estou chateado. Estou magoado. Eu estou com raiva. Eu estou com ódio. Por quê? Palavra. O problema não foi a palavra. O problema foi a abertura do teu coração. Que você deixou entrar a palavra. Por você não estar aprendendo ainda a transportar essas armaduras de Deus na tua mente e no teu coração. Vivemos em um mundo, amada igreja, que a Bíblia diz que jaz no maligno. Igreja, nós não estamos na lua. Nós não estamos no céu ainda. Nós estamos na terra. E muitos cristãos querem viver nessa terra como se já está nos céus. Lá, nós já vencemos. Aqui nós estamos vencendo. Enquanto nós estamos dentro desse corpo, nós estamos vencendo. Não deixe Satanás penetrar a tua mente para criar fortaleza de dúvidas, de confusões. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor ou arredor. Então vamos lá. O que é andar ao redor e andar ao derredor? Porque a Bíblia diz, Salmo 34:7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, próximo. E aqui a Bíblia fala que o diabo está o quê? Ao derredor. Mas por que que o anjo está ao redor? Porque a pessoa teme. A Bíblia diz que o anjo está ao redor dos que temem. Quando a pessoa deixa de temer a Deus, o anjo não dá mais proteção. Porque o anjo, ele não quebra princípio de Deus. Eles são obedientes a Deus. O que vai levar anjos a estar ao nosso redor é o nosso temor diante do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, o anjo acampa-se ao lado dos que o temem, e os livra. E nós não temos esta consciência dentro de nós, no mundo espiritual, que nós temos anjo que nos protege. Anjos a serviço de Deus, que estar a serviço também de nós, nas nossas batalhas, o quê? Espirituais. E quando você entra numa batalha espiritual, você esquece de acionar os anjos para te auxiliar nas suas batalhas. O que é que muitos fazem? Vai confiar nas suas forças. Vai lutar com esses inimigos com as suas forças. Eu não vou mais aí.
eu aprendi que eu tenho um anjo a serviço de mim. E como eu estou na palavra e temo a palavra, eu vou pedir ao Espírito Santo que ele acione os anjos para me auxiliar nessas batalhas. Entende agora, igreja? Como é a batalha espiritual? Que não é complicado, somos nós que complicamos as coisas. É a falta de entendimento, de revelação da palavra do Senhor. Como é que eu vou lutar no campo espiritual? Fisicamente eu não vou chegar lá nunca, igreja. Mas através da nossa fé a gente chega lá. E quando você chega no território que o diabo está, você não chega só, você chega com a autoridade da palavra do Senhor. E você chegando na região, numa dimensão ou num ringue que o diabo está, ele sabe que você chegou com a autoridade de Deus. E a autoridade de Deus sobre você está acima das autoridades dos demônios. Por isso que ele tem que se submeter não a nós, mas a autoridade de Deus que está o quê? Sobre nós. Olha a dificuldade que muitos crentes têm de compreender isso. Não consegue penetrar o mundo espiritual. Não consegue entender que nós estamos, a qualquer momento, igreja, quando deixamos de temer a palavra, a gente não tem mais aquela proteção especial de Deus. Tem uma proteção natural como os incrédulos lá fora. Os anjos do Senhor protegem as pessoas que não temem a Deus por uma proteção natural de Deus. E nós que tememos, temos uma proteção especial. Estão compreendendo, igreja? Que você não está só nessa batalha? Então, quando você se sentir atacados, que os dados estão vindo sobre você, escudo da fé. Vai para a palavra. Satanás, eu cancelo agora em nome de Jesus. Eu cancelo, eu estou na palavra. E você se sente que há muitos soldados invisíveis, com armas invisíveis lhe atacando. E você vai para a batalha, para o pau mesmo. E tu vai pedir auxílio aos anjos do Senhor. É impossível que o diabo ele leve vantagem na sua vida nessas batalhas. Você pode ser feridos, mas não derrotados. Porque soldado em batalha, ele pode ser ferido, mas não destruído. Porque o diabo, ele não consegue destruir o nosso espírito. Porque está na mão do Senhor. Mas ele pode, por falta de vigilância nossa, bloquear a nossa vida. Ferir, mas não destruir. Então, igreja, o mundo espiritual é isso. Eu tenho que conhecer os meus inimigos. Eu tenho que saber como é que eles trabalham. Como é que eles vêm, em que direção, como que se movimentam. Essa intimidade de você com Deus vai te levar a um patamar na vida espiritual que os seus olhos espirituais vão começar a enxergar os movimentos dos seus inimigos. Eles estão colocando lá as armadilhas e Deus está te revelando. Você está captando. Quando chega uma pessoa para tentar tirar a tua paz, você já está ligado já. Diga, eu sei que é Satanás. Você não vai dizer que é a pessoa. Não faça isso. Não faça isso, igreja. Ei, está com o diabo, está sendo usado. Não fale isso, igreja. Não provoque ira nas pessoas. Use a sabedoria de Deus. Olhe para Jesus. Quando ele estava ali do lado de Pilatos, e Pilatos interrogava: você não sabe que eu tenho poder para te condenar, para te matar? E o silêncio de Jesus provocava mais ira ali em Pilatos. Eu tenho poder. E Jesus, com uma só palavra, desmuta tudo. Nenhum poder terá sobre mim, se do alto não vier. Você pode desarmar todo um exército maligno com o discernimento que Deus dá para você, sem ferir pessoas, sem passar por cima de pessoas, porque a tua luta não é pessoas.
A tua luta é com quem está por trás das pessoas, usando pessoas como instrumento para alcançar a sua pessoa. E quando você entende isso no mundo espiritual, você começa a ter vitórias. E do mundo espiritual, quando você tem vitórias, no mundo físico, você tem domínio. Eis a razão por que Jesus, ele teve, tem e terá. Mas há mais de 2000 anos atrás, quando eu estava aqui, ele abria a sua boca, olhava para o doente e dizia, seja curado. O que ele falava, nenhum médico pode falar isso. Por mais especialista, inteligente, estudado que seja um médico, jamais ele tem capacidade de olhar para um doente, você está curado. Mas Jesus tinha. Sabe por quê? Porque Jesus tinha um domínio no mundo físico. Mas por que ele tinha domínio no mundo físico? Porque no mundo espiritual, ele era mais do que vencedor. E quando você consegue, no mundo espiritual, ser mais do que vencedor, você tem um domínio aqui. Quanto sofrimento deveria não estar na nossa vida e na sua vida, se a gente agisse desse jeito? É ou não é? Perdemos muitas batalhas, por não ter discernimento de conhecer os inimigos que nos confrontam 24 horas. Como eles são os seres espirituais, eles estão em corpos se materializando no físico de alguém para alcançar o seu físico. E você não entende isso. Então a minha briga não é mais com as pessoas. Eu vou para o joelho. Eu vou para o joelho. É lá onde é a minha guerra. Vou me humilhar diante do Senhor. O Senhor disse que os humilhados serão exaltados. Deus conhece nosso coração. Não há batalhas a qual você não possa vencer. Ainda sem forças, mas a de Deus vai começar dentro de você. Eu não sei como você chegou aqui.